pessoal, mais uma vez estamos aqui para deixar o nosso vídeo de hoje, né? Estamos trabalhando alguns vídeos falando sobre família, sobre essa relação da família com a aprendizagem da escola, a família em si como família. E hoje a gente quer falar de um assunto bem interessante que é real, né? Que hoje acontece com muito mais normalidade do que acontecia anos atrás. Nós vamos falar de avós que criam os netos. O que vocês pensam sobre isso? O que está certo, o que está errado, como fazer, o que fazer? Falaremos sobre isso hoje. Mas antes eu quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, de deixar o seu like aqui se você gostar do vídeo. Se não gostar, coloque algum comentário embaixo para que nós possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos. E também comente com sugestões, né? Sugira alguma coisa, coloque suas perguntas, suas dúvidas. Os nossos vídeos são sempre curtinhos para que vocês possam ficar com vontade de assistir mais. E nós vamos em pequenas porções acrescentando conteúdo ao que começamos a falar, ok? O assunto de hoje, então, é avós que criam os netos. É certo? É errado? Algumas pessoas falam para mim assim, Adriana, por algum motivo eu tive que voltar para a casa dos meus pais e os meus pais que me ajudam a criar meu filho, ou os meus filhos, né? Só que meu pai ou a minha mãe, ou os dois, deixam os netos, os meus filhos fazerem o que querem. E quando eu chego, eu sou a chata, porque eu que tenho que falar ou não, eu que tenho que dar bronca, eu que tenho que colocar de castigo, eu que tenho que obrigar a tomar banho. E eles não têm pulso sobre os meus filhos, eles não ajudam. Eu educo e eles deseducam. O que eu faço? Aí eu quero dizer uma coisa. No vídeo anterior, nós falamos sobre isso. Avós aqui, pais aqui, filhos aqui. É uma hierarquia. Os avós, por mais que eles sejam amorosos, carinhosos, por mais que eles tenham te educado muito bem, eles são avós. Eles não são pai e mãe. Não estou dizendo que eles não podem te ajudar na educação, não é isso. Mas eles não são os responsáveis pela educação dos netos. Os responsáveis são os pais. Então, se você pensa que é obrigação do seu pai e da sua mãe colocar de castigo, brigar, bater ou fazer qualquer tipo de correção que você faz quando você não está em casa, isso para eles é difícil, porque hierarquicamente não cabe a eles, não é função deles. Nós precisamos, nós enquanto seres humanos, precisamos dos nossos avós justamente como válvula de escape para a educação dos nossos pais. Nós precisamos do avô e da avó justamente para dar o colo, para dar o pirulito fora de hora, para dar o sorvete antes do almoço, para na casa da avó pode fazer tudo. Esse meio é muito saudável. Então, quando os pais vêm morar, ou a mãe, ou o pai, ou os dois, né, por alguma situação, vêm morar junto com os avós, a casa que seria a válvula de escape do neto, né, dessa criança ou desse adolescente, ela deixa de existir. Agora, fundiu, é uma coisa só. Isso não vai ser fácil para ninguém, né? Mas não exija dos seus pais que eles sejam os pais do seu filho, porque eles não são. Algumas pessoas, né, eu vejo isso na nossa família, algumas pessoas falam assim, ah, mas a minha mãe comigo era brava, não podia isso, não podia aquilo, agora com meu filho deixa ele fazer o que ele quer, ele pode escolher o que ele vai almoçar, ele pode... É lógico, do seu filho ela não é mãe, ela é avó, e a avó faz isso, não é? Eu gosto muito de citar, né, a nossa fonte de sabedoria, que é a Bíblia diz que é bendito os frutos da nossa mocidade. Então, os avós, eles já passaram desses frutos da mocidade. Tá? Então, nós precisamos construir esse sistema, colocando cada um no seu lugar. Os avós, eles podem corroborar com a educação dos netos, tá? Lembrar ao neto assim, olha, sua mãe disse que não podia comer isso antes do almoço.
Olha, o seu pai disse que não pode fazer isso agora. Lembra que a sua mãe mandou você fazer as atividades da escola a tal horário? Mas é sempre trazendo a ordem pelos pais, pela mãe e pelo pai. E você que é avó e avô que está assistindo, tome isso para você também. Aquelas crianças não são seus filhos. Eles têm pai, eles têm mãe, mesmo que o pai não esteja morando naquele momento, mesmo que a mãe não esteja morando ali naquele momento e que os netos estejam só sob a sua custódia, eles têm pai e mãe. Então, traga essa responsabilidade para os pais. Tipo assim, quando vai educar o neto que mora com você, fala assim, sua mãe mandaria você fazer isso. O seu pai ficaria feliz se você tomasse banho nesse horário. Isso vai trazendo a organização desse sistema familiar. Né? Essa família está aí disfuncional, que a gente chama. As funções estão perdidas. Então é preciso colocar o filho na função dele, a mãe na função dela, o pai na função dele, a avó, o avô, os tios, cada um tem que entrar na sua função dentro desse sistema, tá certo? Quando a família está com o sistema equilibrado, a aprendizagem da escola vai ser um resultado fato, né? Não tem questionamento sobre isso. Se aqui na família tudo vai bem, a não ser que haja um caso muito específico da escola, mas a escola também vai receber frutos desse equilíbrio familiar. Tá certo, gente? Então, aguarde o nosso próximo vídeo, vamos continuar falando da família.